Em 1930, quase 13 anos antes da publicação da Consolidação das Leis Trabalhistas, com a ascensão de Getúlio Vargas, nós tivemos também a criação do Ministério do Trabalho. Em 1931, os primeiros pilares para a criação dos sindicatos oficiais no Brasil. Ou seja, antes do direito individual, que nós conhecemos na CLT, foram a luta do direito sindical, colocando em normas coletivas de trabalho, em acordos com o patronato, que foi sedimentando, que foi cimentando os direitos dos trabalhadores no Brasil. Apesar da Justiça do Trabalho já ser contemplada nas Constituições de 1934 e 1937, ela só foi regulamentada em 1940 e foi fundada no Brasil em 1º de maio de 1941. E com ela, o Ministério Público do Trabalho como um braço especializado do Ministério Público da União. Certo? Nesse mesmo ano, foi criado o imposto sindical. Então, minha gente, a consolidação das leis trabalhistas de 1943, ela não foi um presente do Estado. Houve muita luta entre 1958 e 1950, século XIX, até 1943, 100 anos aproximadamente. Observando a nossa história absolutamente interligada entre os sindicatos, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Justiça do Trabalho, é necessário fazer uma constatação, uma analogia simples ao momento histórico que estamos todos participando. As entidades sindicais, a Justiça do Trabalho, repito, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, eles funcionam como 4 pernas de uma mesma cadeira. Então, se uma dessas pernas ela estiver frágil, e quebrar as demais pernas, será uma questão de curto espaço de tempo para que se perca a função social e elas quebrem também. Eu estou te dizendo tudo isso para vocês poderem entender o momento histórico que nós estamos vivendo, principalmente depois de 2017. Dentro desse contexto, é que se diz desde os primórdios que a luta dos movimentos sociais do trabalho é que vem fazendo a lei. Então, essa história de que sindicato não faz nada, isso não é verdade. Foi tudo feito pelas entidades sindicais desde os primórdios. O seu Miguel Torres, que é o presidente da Força Nacional, ele tem um jargão que eu gosto muito, que ele diz assim, a luta faz a lei. E é dentro desse contexto histórico que ele diz isso. Então, a consolidação das leis trabalhistas, ela veio compilar, garantir direitos importantíssimos, já estabelecidos em normas coletivas do trabalho ao longo dos séculos, mas são as entidades sindicais que estabelecem os pisos das categorias, os benefícios. Do contrário, nós todos receberíamos o salário mínimo. São as normas coletivas, os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, que eu tenho certeza que os professores já explicaram para você a diferença de um e de outro, que permite que você tenha um salário maior do que o salário mínimo e benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro, cestas básicas, uma série de outros benefícios. O 13º, por exemplo, durante 20 anos ele constou apenas em normas coletivas. Depois de 20 anos ele conseguiu entrar como uma legislação realmente para beneficiar toda a população, tá? Então, sem as normas coletivas, o estabelecimento de piso da categoria, nós estaríamos fadados ao recebimento de um salário mínimo, sem benefícios. E vejam, eu não estou dizendo que vivemos num mundo ideal, não. Longe disso, mas sim que a fonte de proteção tem sido, ainda é, desde o século XVIII, o direito sindical. Essa fonte de proteção ela tem sofrido de forma orquestrada uma verdadeira operação de desmonte desde 2017. A legislação laboral, com a decisão de possibilidade de terceirização da atividade fim, com a Lei 13.429,
a publicação da reforma trabalhista, da Lei 13.467, ambas de 2017, vem se agregando direitos e isso não é novidade para ninguém. Desde aqueles primórdios, nós já sabíamos que toda essa alteração legislativa afetaria esses 4 pilares. O primeiro, as organizações sindicais, é o pilar primeiro. Para entender por que tudo isso vem acontecendo, é preciso observar que o Brasil mudou. O Brasil não é mais um país de esquerda. O Brasil é um país de centro-direita e o resultado das últimas eleições mostrou que o Brasil é um país de centro-direita. Ele hoje, no Congresso, nós temos no máximo 120 votos de esquerda. Então, a esquerda política, que tinha como essência a busca de uma sociedade mais justa, igualitária, pelo menos seria o princípio, né? Onde as necessidades da maioria fossem atendidas, o paternalismo, enfim, ela tem sido gradualmente substituída pelo centro-direita, que apesar de ser uma direita mais moderada, ela é uma direita que busca a livre iniciativa e a redução da intervenção estatal na economia. E isso tem um efeito diretamente ligado às nossas vidas. Isso está sendo vendido como um empreendedorismo, livre iniciativa, basicamente uma forma drástica de ver o trabalhador brasileiro abrir mão de séculos de luta. Podemos demonstrar com bons exemplos os motoristas de aplicativo, que não possuem direito algum, mas morrem de receio que essas empresas saiam do país. As cooperativas dos técnicos e auxiliares de enfermagem, onde se elabora 12 horas por dia e se recebe abaixo de um salário mínimo. Isso não é novidade. Esses contratos eles já vêm sendo operacionalizados dessas formas para os executivos há anos. Quem tem altos cargos sabe disso. E também os representantes de material cirúrgico, esses que não precisam bater ponto e tal, eles também já vêm utilizando essa forma de pejotização, né? E depois a Justiça do Trabalho tenta demonstrar que, no caso concreto, eles eram empregados de fato e não pessoas jurídicas, porque eles não podiam se fazer substituir por uma série de requisitos que são inerentes ao contrato individual do trabalho. Então, essa nova forma não, ela é muito antiga. Eu, inclusive, há muitos anos, eu fui da indústria farmacêutica e eu também trabalhei com esse sistema de pejotização, sem direito algum. Tinha uma ajuda de custos, que era um salário, na verdade, era um salário e as comissões, enfim, mas era tratado como um PJ. E no dia que houve um acidente do trabalho, você não está coberto, a menos que a Justiça do Trabalho compreenda que houve uma fraude naquele contrato e que você era de fato um empregado. Isso não é incomum, tá? Então, hoje, isso apenas está chegando, essa modalidade que não é nova, que ela alcançava executivos, hoje ela alcança as pessoas de uma forma geral, a classe operária, e tende a tornar a sociedade brasileira um exército de miseráveis. Quando não mais puderem trabalhar, por uma questão cultural mesmo, nós não sabemos, não fomos educados para poupar, para a velhice e doença de trabalhadores do primeiro, desculpe, para a velhice ou para a doença, como os trabalhadores do primeiro mundo, e nem recebemos também o suficiente para isso. Certo? Essas mudanças sociais necessitam ser inseridas aos poucos e não impostas na sociedade de cima para baixo, como vem ocorrendo desde 2017. Se trouxermos para a nossa realidade do salário mínimo, veja, o nosso salário mínimo hoje é de 1.512 ou 1.518, algo assim. Então, a hora trabalhada fica por cerca de R$ 6,87, sem o cômputo dos encargos. O salário mínimo ideal, conforme o Instituto do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, seria de aproximadamente R$ 7.000 para uma família com 4 pessoas. Esse departamento, para quem não conhece, ele foi criado em 1955 com o objetivo de desenvolver pesquisas que subsidiassem as demandas dos trabalhadores. Ele é sustentado por sindicatos, federações, confederações de trabalhadores, centrais sindicais, elas são filiadas ao DIEESE e fazem parte da direção dessa entidade, que atualmente tem cerca de 700 associados. Então, esse número, ele não foi um número aleatório, ele é um número estudado por 17 escritórios no Brasil, para ver qual seria, de fato, o salário mínimo ideal para uma família com 4 pessoas, que não é a nossa realidade.
Então, desta forma, esse sistema de livre iniciativa e de empreendedorismo ainda não é suportável pelo trabalhador brasileiro. Eu trago para vocês uma grande preocupação do mundo jurídico laboral no momento, que houve uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF, que entendeu que nos casos de pejotização, no caso desses pseudo-empreendedores, deve haver uma transferência da competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. Então, os processos de fraude, utilizando o sistema de pejotização, encontram-se sobrestados. Para quem não sabe o que é sobrestado, porque são muitos alunos, eles contam-se suspensos até a decisão final do STF. Essa decisão, se tornar definitiva, além de uma enxurrada de contratos fraudulentos de trabalho sob a forma de PJ, também não haverá como firmar normas coletivas, porque todo o pessoal será considerado empreendedor. Concomitantemente, não há como cobrar piso de categoria na Justiça do Trabalho, não há como estabelecer vínculo laboral e, portanto, não haverá recolhimento de FGTS, arrecadação de INSS, etc. Mas o que eu tenho a ver com isso, Gabriela? É o valor depositado no FGTS que viabiliza a construção de casas populares. O empreendimento habitacional é a maior fonte de empregadora do Brasil. Acabando com o recolhimento de FGTS, acaba a fonte de custeio para a construção de casas populares. Veja, nós não vivemos de maneira isolada, nós somos uma sociedade. E quem não quiser viver em sociedade vai para uma ilha. Nós dependemos, somos uma engrenagem que depende uma da outra. Então, se a gente pensar na arrecadação da Previdência, o crescimento vegetativo no Brasil é de 1,2% da população. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade significa que a arrecadação vem reduzindo cada vez mais, porque tem nascido menos pessoas e a população tem vivido cada vez mais. Mas os salários continuam bastante longe do ideal. Então, no Brasil, a saúde e a aposentadoria hoje elas são deficitárias ante a pouquíssima arrecadação. E com essa situação, haverá um agravamento. Então, a decisão do âmbito do recurso extraordinário 1398, que determinou a suspensão nacional dos processos sobre a licitude de contratos com pessoas jurídicas para prestação de serviços, que é uma prática comumente associada a um nomezinho vulgarmente conhecido como pejotização, projeta sim efeitos imediatos e relevantes sobre o ambiente jurídico das empresas que querem reduzir custos, isso é natural, e também é prejudicial à classe trabalhadora, sim. A classe trabalhadora e a sociedade como um todo. Então, voltando à reforma trabalhista, para mim, a grande vitória da classe patronal em prejuízo da classe trabalhadora, claro que, em primeiro lugar, a retirada da fonte de custeio das entidades sindicais, a retirada da natureza tributária da contribuição sindical, né? Isso foi o prejuízo maior. Mas, em segundo lugar, o fato do acordado valer mais do que o legislado. Mas por quê, Gabriela? Porque, como fonte autônoma de custeio das entidades sindicais, elas vão para as rodadas de negociações de maneira fragilizada. Se você, porque hoje é com a contribuição confederativa, que meio que em substituição à contribuição sindical, muitas entidades conseguem se manter boa parte do ano. Então, elas necessitam fechar as normas coletivas, elas já vão para as rodadas de negociação um pouco fragilizadas. Ao contrário de quando você tinha realmente o imposto sindical. E você, não vai fechar não? Então vamos brigar mais por isso, vamos brigar mais tempo, enfim, é por aí. Para agravar o problema, hoje tramita no Congresso Nacional uma aprovação de uma PL 2830 de 2019, que apesar da Comissão de Assuntos Sociais ter opinado pela aprovação, nós temos a esperança de que essa simplificação da recusa à contribuição confederativa não seja de fato aprovada. Porque, caso seja, definitivamente haverá um estrangulamento financeiro com relação às entidades sindicais. Hoje, gente, um trabalhador que se filia a uma entidade sindical, muitas vezes eles chegam, e eu acho que a Renata, acho não, tenho certeza que a Renata vive isso também, que 3, 4 dias depois nós recebemos esse trabalhador na entidade dizendo: olha, eu preciso me desfiliar, ou então eu vou ser demitido. Então, vocês imaginem
Se uma empresa puder pegar e colocar uma porção de cartas, ou uma carta só, com a assinatura de todos os seus empregados, e mandar por WhatsApp ou por e-mail para a entidade sindical. Paralisou para vocês também? Sim, para mim paralisou. Paralisou para É, mim, é, é, é. porque a Acho que conexão houve da algum. Gabriela. É, vamos aguardar um pouquinho, ver se retorna. Foi a conexão mesmo, mas ela já deve retornar. É, isso quer dizer, acho que foi, teve alguma queda aí de conexão. Aguardar que a doutora já deve estar retornando. Ah, pronto. Doutora Gabriela, o microfone está fechado. É. Desculpa, eu já estou no finalzinho, eu não vou perturbar vocês muito, mas. Não, em absoluto. Então, vejam. Então, é, então é preciso saber, gente, se o legislativo, o que é que o legislativo pretende, se ele quer matar de inanição as organizações sindicais de trabalhadores dentro de uma democracia, ou se ele quer preservar isso. Tá? Deixa eu só ver uma coisa. Veja, os sindicatos patronais, eu vou trazer uma parte para vocês que pouca gente sabe, tá? A não ser, sim, aqueles que realmente operam o direito sindical. Então, eu tenho certeza que os professores, doutora Lília, doutora Renata, têm conhecimento disso, mas os alunos talvez não. Vocês acreditam que as entidades patronais, elas não têm fonte de custeio? Elas têm. Quem não tem fonte de custeio são as entidades laborais, depois da reforma trabalhista. Olha, os sindicatos patronais, as confederações patronais, a CNI, como é que eles se sustentam? Com a contribuição voluntária de empresas? Claro que não é. Eles se sustentam com o disposto na lei do Sistema S, que diz que a título de gestão desse fundo do Sistema S, que alguns bilhões a Confederação dos Empresários que cobram 4, 5, 6% da folha de pagamento das empresas. Lembrando que esse dinheiro do Sistema S ele não é optativo. Todas as empresas têm que repassar e vai para o custo Brasil. São 270 milhões por ano para a Confederação Nacional da Indústria. No caso da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, no ano passado foram 147 milhões. E por aí vai. Agora, para que uma assembleia sindical tenha validade, inclusive, algumas pessoas dizem que precisam ter 50% de aprovação dos associados, inclusive para pagamento de confederação de contribuição confederativa. Enfim, eu gostaria de saber se alguma reunião da CNI reuniu 50% das empresas filiadas dos diversos sindicatos patronais. Não está se vendo que não existe isso, mas se cobra isso do hipossuficiente. Então, há cerca de 8 anos, durante a discussão do projeto de terceirização, o grande político Sérgio Pano, o relator do projeto, já dizia que a aprovação seria o início do fim das entidades e o segundo passo seria a pejotização, porque os sindicatos, primeiro, porque destruindo o pilar prímevo, acaba com a função social das instituições criadas para protegê-los. Simples assim. Então, a maior discussão hoje no universo jurídico laboral é a questão da pejotização. É um movimento político empresarial que já vem ocorrendo de forma rápida e orquestrada, que se alguém tiver curiosidade, observe os discursos das novelas da Rede Globo. O que tem se propalado de forma subliminar é que o jovem que é seletista é antiquado, que ele não é empreendedor, que, consequentemente, ser trabalhador não é bonito, que recentemente, vejam, teve um diálogo recente onde se discriminava o personagem Marlon Humberto Moraes na novela Dona de Mim.
uma pessoa dizia assim para ele: você não quer ser CLT? Porque ele queria deixar o Brasil para tentar a vida no exterior. Enfim, é por isso, colegas, e eu falo colegas porque todos vocês são, dentro de muito pouco tempo vocês estarão no mercado conosco. É preciso, antes de tudo, antes de ouvir um discurso orquestrado de desmonte de direitos, eu quis trazer um pouco da nossa história para que vocês possam pensar. Eu acredito que trazer o jovem para dentro do movimento sindical é preciso fornecer, antes de tudo, conhecimento histórico. Entendendo a relevância social, a população jovem é que dará longevidade à manutenção dos direitos. A população jovem é apaixonada por natureza e tende a se aproximar daquilo que vê como bom e que vê como justo. Então, senhores, vocês estão vivendo um momento histórico muito importante. Não podemos permitir a destruição de direitos sob o manto de uma pseudo-modernidade. Uma mudança de competência hoje seria da Justiça do Trabalho, ela não seria uma coisa boa, porque ela que se encontra apta a compreender, a reconhecer a existência de fraude nas relações de emprego. Quando uma pessoa jurídica possui pilares protegidos e protagonizados pelo empregado, apenas como pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade, reconhecer quando o serviço, apesar de prestado pela pessoa jurídica, essa não pode se fazer substituir, essa linha do STF pode confirmar que vamos ter uma avalanche de fraudes para não pagar encargos trabalhistas. A realidade fática só pode ser analisada na Justiça do Trabalho, com o amparo do Ministério Público, com as entidades sindicais, com o Ministério do Trabalho e Emprego, a busca da verdade real, declarando vínculo empregatício com base nos fatos. Então, nós precisamos estar unidos, juntos, entidades sindicais, órgãos de proteção oficiais, sociedade, movimento estudantil. A nossa luta é única, ou perderemos todos, a sociedade perde como um todo. Nós precisamos, mais uma vez, estar de mãos dadas, buscando o que for necessário e que esteja o que for necessário, que esteja ao alcance, buscando sensibilizar o STF com relação à sua decisão final, a manter firme a análise sobre as relações de trabalho, particularmente a pejotização na Justiça do Trabalho, como forma de proteção à nossa brava e incansável luta pelos direitos da classe trabalhadora. Da mesma forma, precisamos buscar as autoridades para impedir a aprovação da PL 2830, uma vez que essas decisões atingirão a todos nós. O desfecho de todas essas alterações desfavoráveis aos trabalhadores brasileiros atinge a todos nós, particularmente nos momentos mais sensíveis, que são os casos de doença, incapacidade laboral, seja temporária ou permanente, inclusive aposentadoria. Então, é isso que eu tinha de dizer para vocês. Plagiando também, eu achei que hoje já está aqui doutor Ricardo, que eu acho que tem pessoas da turma dele também, né, doutora Silvia? Foram convidados também, né, professor Jefferson? Isso, foram convidados. Na Tem alguns verdade, alunos todos os alunos da área do trabalho, né, Foram convidados, tá. foram convidados. Estão em várias salas aqui. Então, eu vou aproveitar, vou plagiar uma fala aqui do doutor Ricardo, que foi meu professor também, o nosso mestre, né, e que tive uma honra de ser aluna, né, enfim, que já foi juiz do trabalho, já foi fiscal do trabalho, hoje é procurador do trabalho, professor de parte de vocês. Então, precisamos furar bolhas e construir pontes. É uma frase que ele usa muito nas palestras dele, e eu gosto muito. Nós precisamos furar bolhas e construir pontes para que a gente possa trazer mais direitos, que não está perdendo direitos, né? Nós já somos uma sociedade bastante sofrida. Então, é por isso que nesse momento eu digo que a luta faz a lei e agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gabriela. Excelentes colocações, né? Fiz várias anotações aqui. É muito interessante esse posicionamento e essa apresentação da força sindical, né, que eu sei que a senhora representa, para que os nossos alunos conheçam, como a senhora mesmo disse, né? E enquanto jovens, enquanto alunos que futuramente, em breve, estarão aí também no mercado jurídico, né?
é muito pertinente que conheçam primeiro, como a senhora disse, colocar toda a história aí, para que reflitam, para que, bebendo aí dessa fonte, comece a observar até como opções, né? Eu acho que até a nossa formação é tão rica de formas de exploração até profissional, né? De cunho profissional, de colocação do mercado, e achei bem interessante aí, e tenho certeza que todos também estão gostando. Professor Doutora Jefferson, Silvia, pode eu queria só, favor. uma parte para apresentar para vocês o William Roberto Cardoso Arditi, que é o presidente da Força Sergipe. Se ele estivesse aqui no meu lugar, e realmente vocês veriam o que seria uma palestra enriquecedora, porque eu não conheço ninguém no Brasil que entenda mais de direito sindical. O meu chefe, meu amigo, irmão, ele tá aqui na tela. Eu queria dar uns 5 minutos para ele dar um alô para vocês. À Não, vontade, bem-vindo. bom dia a todos, todas. Eu só queria dizer que a doutora Gabriela ela é muito exagerada. Apenas isso. Pode seguir que eu quero ficar aqui de ouvinte. Então, muito obrigada. Pois, João Jefferson. Maravilha, fiz. Parabéns, obrigado, doutora Gabriela, pela sua fala importantíssima, né, dessa contextualização. Eu também fiz várias anotações, e eu vou deixar para fazer no final as minhas considerações. Mas é muito importante, e só um comentário que eu pego muito da sua fala, que eu costumo dizer para os alunos, que o direito do trabalho, ele não tutela só o trabalhador, ele tutela o próprio sistema capitalista. E às vezes a gente fala tanto da proteção do trabalhador, que é importantíssimo, mas do meu ponto de vista, e que eu estou na advocacia trabalhista há 10 anos, ensinando desde 2017 direito do trabalho, e a gente tem que também perceber que o próprio direito do trabalho, ele impede que o capitalismo entre em implosão. Porque imagine, se nós fôssemos para desregulamentação e nós colocássemos que um cenário em que os empregadores, né, e os empresários pudessem regulamentar, um sistema de autorregulamentação, os direitos dos trabalhadores e como os contratos de trabalho iam se executar na prática, a gente ia ter não só subempregos, mas condições totalmente desumanas, talvez, e em jornadas extenuantes. Isso iria ter várias sequelas, né? Desde improdutividade, doenças, subempregos, subsalários, enfim, tantas outras coisas. Então, é preciso a gente entender que o direito do trabalho ele tem um papel importantíssimo dentro da sociedade, para garantir, como você bem trouxe, a questão da pejotização, e os reflexos que isso pode causar no FGTS, foi muito importante esse ponto da sua fala, e isso reverberando para questões de moradia, para geração de emprego e renda, e girar a máquina, é importante isso, né? Mas depois a gente conversa, entra no debate com todos, para não comprometer a fala das demais convidadas, e aí agora a doutora Renata Lobato, e na sequência a doutora Lília. Tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço imensamente o gentil convite da Silvia para aqui participar. Esse é um tema que muito me agrada. Eu já venho desenvolvendo essa atividade com direito sindical desde o início da minha atividade. Eu me formei também pela UNIT em 2008. Estou ladeada de grandes advogadas aqui, doutora Gabriela, que já me mencionou que nós praticamente iniciamos juntas, doutora Lilian, grande parceira, Jefferson, agradeço também a abertura desse diálogo para nós. Eu iniciei minha atividade, como vinha dizendo, com o direito sindical, também com o direito de trabalhadores. Muito me agrada, acredito muito na defesa dos direitos sociais para o impulsionamento da sociedade, fortalecimento das instituições. E aqui eu vou trazer para vocês, já para ser mais sucinta, uma temática importante que eu acho que segue a trilha do que Gabriela nos trouxe, no que se refere ao histórico do direito sindical, que foi muito importante para a gente entender essa contextualização que ela nos transmitiu,
e trazer essas vivências práticas. E eu vou trazer, dentro desses aspectos que foram colocados, desse histórico sindical, um desafio que é a prática antissindical. Mas para a gente adentrar as práticas antissindicais, é bom a gente também entender o que é a liberdade sindical, que compreende o exercício do direito à associação sindical, filiar-se, desfiliar-se, e assim definir coletivamente entre trabalhadores a definição de melhorias às suas condições de trabalho. É um direito fundamental assegurado ao trabalhador, compondo os direitos sociais no artigo 8º da Constituição Federal. A liberdade sindical é também reconhecida por organismos internacionais, e aqui eu menciono a Organização Internacional do Trabalho, com a Convenção 98, ratificada pelo Brasil, que dispõe sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva, visando a proteção e fomento da atividade sindical. Em seu artigo 1º, já iniciando essa proteção, ela estabelece de forma bem didática a caracterização do que seria a conduta antissindical, mencionando que os trabalhadores devem gozar de proteção adequada contra todos os atos de discriminação que venham a lesar a liberdade sindical em matéria de emprego. E essa proteção, ele especifica, deve se aplicar a atos que tenham por fim condicionar o emprego ao fato do trabalhador não estar afiliado a um sindicato ou que deixe de fazer parte dele. Acrescenta ainda, e muito importante, a proteção contra a despedida do trabalhador ou qualquer prejuízo que lhe possa ser causado por quaisquer meios, por motivo de filiação sindical ou de participação em atividades sindicais fora do trabalho ou com consentimento do patrão dentro do trabalho. Só para ficar claro para vocês, quem pratica o ato antissindical é o empregador, tomadores de serviço, o Estado ou terceiros, e é de se direcionado aos trabalhadores e, a depender do seu impacto, pode atingir toda uma categoria. Então, fica claro que todos os trabalhadores devem estar amplamente protegidos de atos discriminatórios que atentem contra essa liberdade sindical que eu menciono para vocês. E a partir dessas concepções primeiras, nessas primeiras informações, eu trago 2 casos para que a gente possa analisar, que reverberaram em diversas reclamações trabalhistas, mas tiveram 2 origens em 2 empresas, para melhor entendimento das práticas antissindicais e os seus desdobramentos. Nós temos um conceito geral, mas aí nós vamos trazer, dentro dessa abordagem prática, esses desdobramentos para melhor compreensão da prática antissindical, certo? Então, o primeiro caso que eu trago para vocês é de um movimento paredista, um movimento de greve, que tinha por objetivo uma pauta salarial. Os trabalhadores almejavam um aumento remuneratório, porque até aquele momento eles estavam recebendo abaixo do salário mínimo legal. A empresa foi notificada da greve e, após a realização de uma assembleia de trabalhadores, que isso é importante, para a realização de uma greve, um movimento de greve, ele deve ser submetido a uma assembleia que a categoria vai autorizar esse movimento, e a empresa deve ser notificada previamente, no caso de atividades normais, 48 horas de antecedência, atividades essenciais, 72 horas de antecedência. E isso aconteceu. E nesse ínterim, a empresa entrou com um dissídio coletivo, que é uma ação própria, para discutir a questão da legalidade ou não da greve. E aí, pedindo que o sindicato se abstesse de qualquer movimento paredista, qualquer movimento que interferisse com suas atividades. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região entendeu que
compete à coletividade decidir a oportunidade de deflagração desse direito e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, ou seja, conferindo legalidade ao movimento paredista que se queriam iniciar, certo? Só lembrando, para que fique claro a posição da empresa aqui, havia um litígio entre 2 sindicatos disputando a representatividade de uma mesma categoria. Então, a empresa entendia que um sindicato era legítimo e entendia que este sindicato que estava dando início ao movimento de greve não seria o legítimo, até porque o outro sindicato já havia negociado coletivamente com a empresa, certo? Então, após essa decisão do tribunal conferindo legalidade ao movimento, o que se verificou foi a adesão dos trabalhadores, e dessa adesão dos trabalhadores iniciaram o movimento paredista, e foi nesse momento que a diretoria da empresa convocou trabalhadores dentre os mais antigos, não convocou dirigentes sindicais, para uma reunião onde foram expostos os prejuízos a que a empresa estaria submetida em razão da manutenção do movimento de greve. A empresa, naquele momento, ilustrou aos trabalhadores o risco, os danos à sua própria imagem, e que havia um interesse, sim, em negociar a questão do reajuste salarial, mas sem considerar o retroativo. Os trabalhadores, naquele momento, questionaram o porquê dos dirigentes sindicais não estarem participando daquela reunião, mas isso foi informado aos trabalhadores em resposta que eles estariam ali por serem os mais antigos, então seria o papel deles acalmarem e fazerem cessar aquele movimento de greve. No dia seguinte dessa reunião, que aí eles também tiveram como uma certa ameaça, no dia seguinte dessa reunião, os trabalhadores começaram a ser demitidos. Então, um dia após ao início da greve. E aí, com relação a essa reunião, e aí eu destaco que uma prática antissindical é condicionar a preservação do trabalho à não participação em atos sindicais. Esse já inicia aqui um ato antissindical. O início das demissões, que também já iniciam atos antissindicais, na qual todos os dirigentes, de 14 dirigentes do sindicato, 13 foram demitidos. E aí, outra prática antissindical, que é o que a gente vê aqui, que é despedir o trabalhador em razão de sua participação em greve, atuação em entidade sindical, a interferência na organização sindical dos trabalhadores, na medida que a empresa chama os trabalhadores, não aqueles os dirigentes, para que eles façam cessar aquele movimento de greve. E aí também, dentro dessa perspectiva dessa mesma reunião, a gente ainda tem também um outro aspecto que se configura ato sindical, que é a criação de obstáculos aos dirigentes sindicais e aos representantes dos trabalhadores no local de trabalho, de forma a dificultar o exercício de suas atribuições sindicais, além de negar o acesso de dirigente sindical ao local de trabalho. Por quê? Porque foram demitidos. A partir do momento que são demitidos, cessa a conexão com aqueles trabalhadores. Ao total, apenas no mês da greve, ocorreram 75 despedidas por justa causa e 157 despedidas sem justa causa. A despedida arbitrária, como ficou reconhecida, arbitrária e discriminatória por motivo de adesão ao sindicato e adesão ao movimento sindical, ela tem o objetivo de embaraçar essa atuação e ofende o princípio da não discriminação, que está previsto na Constituição Federal, e também atenta contra a liberdade sindical,
prevista no artigo 8º, conforme a gente já mencionou. A paralisação dos trabalhadores é um instrumento de luta e reivindicação, que é o movimento de greve, ele tem repercussão para toda a categoria, e por isso que há uma expressa proibição de rescisão contratual durante a ocorrência de paralisação de trabalhadores. A lei de greve estabelece que o movimento de greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante todo o período serem regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho, sendo vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos. Então, esse foi o nosso primeiro caso, que aí, para a gente poder avaliar a gravidade do que é a prática antissindical, o quanto embaraça esse canal de reivindicação dos trabalhadores. A repercussão desse caso aqui foi um esvaziamento do movimento paredista na medida em que os trabalhadores foram demitidos. Vejam que eu fiz a observação de 14 dirigentes sindicais, 13 foram demitidos, isso além dos trabalhadores. Aqueles que estavam mais ativos, obviamente, se sentem mais inibidos de aderir, de participar ao movimento. Isso provocou um esvaziamento desse movimento de greve, que cessou cerca de 15 dias depois do seu início. Isso daí partia de uma reivindicação legítima, que seria a pauta salarial, o reajuste salarial ao salário mínimo legal, uma vez que os trabalhadores estavam recebendo abaixo por conta do quantitativo de horas, e mesmo assim esse movimento passou a ser esvaziado por conta dessa prática antissindical. O segundo caso que eu vou trazer para vocês também repercutiu em diversos embaraços ao andamento da organização sindical. Primeiramente, pelas peculiaridades da região. Tudo começou em uma determinada empresa que era sediada em um município do interior, um município pequeno, e eram empregados nessa empresa famílias, irmãos, tios, esposa, marido, várias famílias estavam ali empregadas naquela empresa, e foi uma forma de facilitar o início de uma sequência de assédio moral. Os trabalhadores identificaram algumas falhas na empresa, alguma necessidade de melhoria, e aí se aglutinaram para poder reivindicar de forma legítima e de forma equilibrada, que essa é a finalidade do sindicato, trazer uma negociação equilibrada com o patrão. E aí os sindicatos decidiram pela fundação do sindicato. A fundação do sindicato ela é veiculada em jornais de ampla divulgação, e a partir dessa notícia da fundação do sindicato, um diretor da empresa parou a produção para se dirigir a todos os trabalhadores naquele momento e dizer que não sabia que existiam pessoas inteligentes naquela empresa para poderem formar um sindicato. Foi uma sequência de agressões verbais e humilhação a todos aqueles que estavam decididos à formação do sindicato. Foi designada a data para a assembleia da fundação do sindicato, e naquele momento estavam reunidos mais de 200 trabalhadores representantes da categoria. E nesse momento ingressou à reunião um representante da empresa, transmitindo uma lista de presença para que os trabalhadores assinassem, que aí ensejaria a criação de um outro sindicato.
E aqui eu firmo também uma prática antissindical, que é a interferência em assembleia. A assembleia é um ato soberano que toma as decisões, que regem as decisões do sindicato, mas nesse momento específico houve uma interferência da empresa em uma assembleia que deveria ser acompanhada exclusivamente por trabalhadores. E a criação de um sindicato a partir dessa assembleia, vinculada aos interesses da empresa, é uma outra prática sindical também muito grave, que é o fomento de entidade sindical pela empresa, afinado aos interesses do patrão. Isso é uma quebra da representatividade do trabalhador, mas que vincula por uma necessidade de permanecer no emprego, e aí iniciou-se uma situação de assédio moral dentro e fora da empresa. Aí, como eu disse